Olá, boa noite! Seja bem-vindo a mais uma live Checkmate, o fim das dúvidas sobre a maquiagem. Boa noite, vem chegando, tá? Essa live, ela foi feita especialmente para tirar as dúvidas que vocês têm sobre a maquiagem, tá? As dúvidas que vocês deixam, então tudo é explicado sempre nos mínimos detalhes para que fique bem claro e essa dúvida possa ser sanada da melhor forma possível. Então, é sempre bom que vocês deixem as dúvidas de vocês tanto na caixinha quanto no direct para que eu possa em cada live vir e responder as dúvidas que vocês têm sobre a maquiagem. Combinado? Eu me chamo Francine, se tu ainda não me conhece, tá? Eu sou maquiadora e eu ensino a mulherada aí a melhorar a autoestima com maquiagens poderosas pro dia a dia, beleza? A gente pode usar da maquiagem como a nossa aliada, como a nossa melhor aliada, na verdade, para fazer com que a gente se sinta melhor, para que a gente melhore a nossa autoestima, para que a gente se sinta mais bonita, para que a gente se sinta mais confiante, para que a gente possa transmitir uma boa imagem, tanto no teu trabalho quanto em casa. A maquiagem, ela pode ser uma aliada tua aí no teu trabalho, pra ti te sentir melhor quando tu vai atender teus clientes, independente do trabalho que tu tenha. Em casa, se tu é uma pessoa que trabalha em casa, que fica em casa, a maquiagem também é importante, porque a gente precisa do autocuidado também, combinado? E a maquiagem, ela entra muito, ela se encaixa muito bem, tanto na parte de melhorar a autoestima, quanto na parte do autocuidado, né? Se tu não fizer a tua maquiagem por ti, quem vai fazer, tá? Então, a maquiagem pra mulher já meio que faz parte do nosso universo, né? A maquiagem, ela faz parte do universo da mulher, ela faz parte do feminino. E quando a gente aprende a usar a maquiagem, a gente consegue despertar esse nosso lado. E, consequentemente, a nossa autoestima melhora muito também, porque que mulher não gosta de se olhar no espelho e se sentir bonita? Mais bonita, não é mesmo? Então eu tô aqui pra isso, pra te ajudar a melhorar aí tua autoestima através das maquiagens poderosas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, combinado? Aproveita, já envia essa live para 3, 4, 5 amigas, para que se ela precisa ouvir esse conteúdo de hoje sobre maquiagem, ela vai aprender muito. Por quê? Quem nunca disse essa frase? Eu não tenho habilidade para me maquiar. Não, eu não tenho dom, eu não tenho mão para me maquiar, eu não sei me maquiar. Tudo que eu faço fica estranho. Mas, quando a gente pensa em habilidade, a gente muitas vezes liga essa palavra habilidade com a palavra dom, algo que a pessoa faz sem perceber, algo que a pessoa fez, não percebeu e saiu perfeito, que a pessoa não precisou se esforçar para o resultado daquilo que ela tá fazendo ficar bonito. Então, a gente confunde um pouco essa questão da habilidade na maquiagem, né? Como se a habilidade não fosse algo que a gente conseguisse desenvolver. Então, essa live de hoje vai ser para conversar um pouquinho com vocês e desmistificar essa questão de que, não, eu já tentei fazer o esfumado uma vez, não consegui, ficou horrível. A pessoa que estava ensinando fazia com uma facilidade que eu fui fazer a mesma coisa em casa e eu não consegui ter o resultado que ela tem. Então, eu não tenho habilidade para me maquiar, eu nunca vou conseguir fazer o mesmo esfumado que aquela maquiadora. Mas aí tu para pra pensar, por quanto tempo essa maquiadora treinou até ela conseguir fazer esse esfumado? Peguei o exemplo do esfumado aqui, tá? Então, a habilidade a gente consegue desenvolver. Só que muitas vezes a gente não tem paciência para esperar,
né? A gente desenvolver a habilidade para maquiagem. Então aí tem um pouquinho, tem um caminho que às vezes foge um pouquinho do que realmente é. Além do que, quando a gente fala sobre habilidade, às vezes a gente fica pensando também assim, ai, é muito difícil, eu não vou conseguir. Não é nem questão de falta de habilidade, né, de desenvolver essa habilidade. É realmente que muitas vezes a gente fica pensando assim, ai, mas parece difícil, então eu não vou nem tentar, porque eu não quero ter que bater de frente aí com o fracasso, né, com a frustração de olhar e ver que a primeira vez não ficou no resultado que tu queria. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, se eu aprendi a me maquiar, se eu consigo um resultado de maquiagem hoje, né, que a minha pele dura o dia inteiro, eu consigo fazer esfumado com várias cores, né, com cores coloridas e com várias cores nos olhos, eu consigo fazer uma combinação legal de contorno e blush, eu consigo combinar as cores de batom com sombra, por exemplo, deixar, né, toda essa parte de cor equilibrada, porque eu desenvolvi essa habilidade, né? Há uns bons anos atrás, se eu tivesse parado de tentar, né? Se eu tivesse parado de querer aprender a me maquiar, também não tinha aprendido. Então foi realmente dedicando um tempo para treinar, para aprender de verdade como que funcionava o caminho da maquiagem e para que eu conseguisse juntar todos os passos da maquiagem e formar uma maquiagem que eu gostasse, que tivesse uma boa durabilidade, porque como eu tenho pele mista, então às vezes a pele ela vem com uma oleosidade excessiva durante o dia que a gente não gosta, então eu tive que aprender a me maquiar. Tive que aprender a fazer os contornos pro meu tipo de rosto, eu tive que desenvolver a habilidade de treinar, né, realmente toda essa parte que envolve a maquiagem. E a maquiagem nada mais é do que a arte da gente colorir o próprio rosto. E a arte a gente consegue desenvolver. É só a gente treinar. É só a gente dedicar um pouquinho de tempo e tu vai perceber que ao longo desse treino tu vai ficando melhor. É algo que é certo. Tu vai conseguir ver o teu progresso. Tu vai conseguir ver a tua evolução, tu vai conseguir perceber a tua evolução. Mas antes de simplesmente dizer assim, ai não, eu não tenho habilidade para isso. A gente tem que parar para pensar o que tá travando a gente, o que tá impedindo de fazer com que a gente desenvolva essa habilidade de maquiar, de se maquiar, tá? Então muitas vezes é o medo de não conseguir o resultado logo de cara, é o medo de descobrir que de repente o delineado gatinho aí não fica muito legal pro teu tipo de olho, é esse tipo de coisa. Muitas vezes a gente se compara também, e a comparação é um dos piores caminhos que a gente pode ir, porque a comparação nunca vai te dar uma sensação legal, né? Porque cada mulher é única. E de repente a maquiagem que eu faço fica bonita em mim, mas de repente não é uma maquiagem que tu gosta, não é uma maquiagem que combina aí com a tua personalidade, não é uma maquiagem que combina com o teu dia a dia, né? Então tem muito isso também. Às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir alcançar aquele resultado que a gente não tem habilidade, mas não é por causa disso, é porque de repente tu tá olhando a maquiagem que a outra pessoa tá e tá pensando assim, de repente essa maquiagem não se adapta, não se encaixa pra minha rotina, pro jeito que eu gosto de me maquiar, e às vezes fica pensando, daí se é pra fazer assim, não vai rolar, não vai dar certo, tá? Então a gente precisa, em primeiro lugar, não se comparar. Depois, lembrar que a habilidade, ela pode ser desenvolvida, basta tu querer.
Se tu quer aprender a te maquiar, tu vai aprender a te maquiar. Só falta um pouquinho de paciência, porque tu vai conseguir alcançar esse resultado, tá? Da mesma forma que eu consegui alcançar o resultado de maquiagem que eu tenho hoje, tu também vai conseguir, tá? É só desenvolver a habilidade. Então, a partir de hoje, ao invés de tu dizer que tu não tem habilidade para te maquiar, ou que, por exemplo, tu não vai fazer o contorno porque tu não sabe fazer o contorno. Se tu não sabe fazer o contorno, que tal tu aprender? Que tal tu começar a estudar um pouquinho sobre o que é o contorno, com quais produtos a gente faz o contorno, quais os pincéis dá para usar? Porque quando a gente não tem habilidade para se maquiar, de repente é porque falta um pouquinho de conhecimento dessa área que a gente quer aprender, que a gente quer desenvolver essa habilidade, tá? Então, vindo pro meu lado da maquiagem, se tu é uma pessoa que tu quer aprender a te maquiar, para te fazer a tua maquiagem poderosa aí pro teu dia a dia, que é a maquiagem que se encaixa com a tua personalidade, com as cores que tu gosta, com o tipo de maquiagem que tu gosta, com o estilo de maquiagem que tu gosta, tá? Daqui a pouco tu tá me olhando aí com esse batom vermelho, tu com um batom vermelho, hoje tu tá olhando e tá dizendo assim, mas eu acho que na minha maquiagem eu não vou gostar de usar vermelho. E não tem problema nenhum. A gente consegue adaptar com outras cores, com as cores que tu gosta, porque a maquiagem, ela não tem uma maquiagem, é só essa que tu pode fazer. Não, muito pelo contrário, a gente consegue diversificar muito os itens da maquiagem. E sempre trazendo para esse tema do não tenho habilidade, a habilidade é algo que, quando a gente começa a conhecer sobre o assunto, então a partir do momento que tu começar a conhecer um pouquinho mais dos itens de maquiagem, dos tipos de maquiagem que tu pode fazer, quando tu começar a entrar realmente no assunto da maquiagem, tu vai ver que essa habilidade ela vai dissolvendo aos poucos. E tu vai ver que ao invés de falta de habilidade, tu tinha a falta de conhecimento sobre a maquiagem, né? Porque muitas vezes a gente ouve muitas coisas no feed, no Reels aqui do Insta, do Facebook, independente de qual rede social tu acessa, a gente acaba passando muito rápido as informações. E isso nos limita a entender sobre aquele assunto, certo? Com relação à maquiagem, eu entendo esse lado também, tá? Porque eu também já passei por isso. Eu também já passei pela fase de dizer assim, eu acho que eu não vou mais tentar aprender a me maquiar porque eu não vou conseguir. Tipo, eu não tenho habilidade. Era isso mesmo que eu falava. Mas o que me faltava era o conhecimento. Era conhecer, por exemplo, que cada tipo de pele tem os seus produtos mais adequados para que a pele ela tenha um resultado bonito durante o dia, que existem vários tipos de pincéis e que tu não precisa ter todos eles, que tu também não precisa ter uma necessaire recheada de itens para te poder fazer uma maquiagem poderosa para o teu dia a dia. Muitas coisas. Eu não sabia coisas técnicas de maquiagem mesmo, né? Então a prática da maquiagem eu não conhecia. E por esse motivo eu dizia assim, bom, então eu não tenho habilidade. Então, eu não vou conseguir fazer uma maquiagem que uma maquiadora profissional aí consegue. Não consigo ter o mesmo resultado que aquela profissional tem. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente para pensar. Quanto tempo essa maquiadora dedicou para aprender tudo que ela sabe? E ela desenvolveu a habilidade. Porque na maquiagem a gente trabalha muito com as mãos, certo? Então a gente precisa desenvolver a habilidade da mão. A habilidade de esfumar a sombra, a habilidade de passar um contorno e um blush, a habilidade de passar o batom. Então, a gente vai trabalhar bastante com a questão de desenvolver a habilidade manual mesmo, tá? Então,
A partir de hoje eu não quero mais te ouvir dizer que tu não tem habilidade para te maquiar, que tu não sabe te maquiar, que tu nunca vai conseguir aprender a te maquiar. De forma nenhuma. Porque quando a gente estuda, quando a gente aprende sobre maquiagem, a gente consegue sim ter aquele resultado daquela maquiagem que a gente gosta. E eu vou tocar num assunto que eu já falei em outra live, que é quando tu vai desenvolver a tua habilidade, é bem importante que tu saiba que tipo de maquiagem tu gosta. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de destacar os olhos e de destacar a boca também. Como eu tenho a minha pálpebra um pouquinho caidinha aqui no canto, eu gosto de fazer o delineado porque isso me ajuda a deixar o meu olho mais redondinho, né? Eu consigo equilibrar aí essa parte do meu olho que fica mais caidinho, eu consigo dar uma equilibradinha nele. Me pergunta, como que eu aprendi a fazer isso? Desenvolvendo a minha habilidade de fazer o delineado. Eu só aprendi fazendo. Então a gente tem que colocar a mão na make, a gente tem que colocar a mão na maquiagem, a gente tem que praticar. Lembrem, a habilidade, ela pode e ela deve ser desenvolvida, tá? Então, essa questão de eu não tenho habilidade para me maquiar caiu por terra. Vocês a partir de agora sabem que a partir do momento que vocês começarem a treinar diariamente, de preferência, ou se tu não consegue te maquiar todos os dias, defina dias que tu consiga sentar, dedicar 10, 15 minutos para te fazer a tua maquiagem, que é o suficiente aí para te fazer uma maquiagem poderosa para o teu dia a dia. E desenvolver a habilidade naqueles passos da maquiagem que tu gosta. E aí entra o ponto que eu puxei o gancho antes. Defina também qual é o tipo de maquiagem que tu gosta. Daqui a pouco tu vai me dizer assim, mas Fran, eu não gosto muito de passar base. Eu acho que fica estranha. Não tem problema, tu não precisa aplicar a base para te fazer uma maquiagem incrível para te passar o teu dia, seja no teu trabalho, seja em casa. E aí, a gente vai começar a encaixar os itens que tu gosta. Ah, Fran, eu gosto de blush, porque o blush dá aquele ar de saúde, já traz uma cor pra pele do rosto, certo? Aí tu vai me dizer assim, Fran, eu também gosto de destacar um pouco os olhos, mas eu não gosto tanto de destacar a boca. Ok, a gente vai ver o que tu gosta nos olhos. Tu gosta de sombra? Tu gosta de delineados? Tu gosta de máscara de cílios? Ah, máscara de cílios não pode faltar, gente. Se tu é uma pessoa que tu não gosta de máscara de cílios, aprenda a gostar e desenvolver a habilidade de aplicar máscara de cílios, porque a máscara de cílios desperta o olhar, traz vida para os nossos olhos e para o nosso rosto, tá? Aí a gente pode combinar aí uma maquiagem com delineado. Eu, por exemplo, tô com delineado com sombra. Gente, se tu me acompanha por aí, tu deve saber que a minha paixão ultimamente é fazer delineado com sombra, tá? Depois que eu aprendi realmente a fazer delineado com sombra, lápis de olho, delineador líquido, delineador em gel estão ali paradinhos, porque eu uso basicamente a sombra com um pincel de esponjinha, daqueles bem simplesinhos. E me pergunta de novo, Fran, como que tu consegue fazer o teu delineado com sombra? Porque eu treinei, só isso. Eu desenvolvi a minha habilidade de usar o pincel de esponjinha com a sombra para fazer o delineado. A habilidade nada mais é do que isso. Tu treinar até tu conseguir atingir aquele resultado. Na maquiagem, a gente vai desenvolver várias habilidades. A habilidade de esfumar os olhos, de fazer o delineado, de aplicar a máscara de cílios, de fazer uma boa combinação de contorno, blush e iluminador, de fazer uma boa combinação de sombra com batom, por exemplo. Então, assim, quando tu decide que tipo de maquiagem tu gosta de fazer e quais os itens da maquiagem vai ter na tua maquiagem do teu dia a dia, já facilita um monte, porque a gente vai dedicar tempo e esforço pra
aprender e desenvolver a habilidade nesses itens de maquiagem para te ficar com a maquiagem que tu deseja, tá? Então, se tu não gosta de contorno, não precisa ter. Se tu não gosta de sombra, não precisa ter. Se tu não gosta de delineado, nada na maquiagem é obrigatório. Tirando a máscara de cílios, tá? Nem a máscara de cílios não é obrigatório. Mas a gente precisa ter em mente qual é o tipo de maquiagem que a gente gosta de fazer. Porque aí, digamos que tu não queira fazer um esfumado marrom, aquele bem clássico, bem bonito, pra tua maquiagem do teu dia a dia. E aí tu tem uma paleta de sombra. E na hora de fazer a tua maquiagem, aquela paleta de sombra te olha, e tu olha pra paleta. A paleta de sombra te olha, e tu olha pra ela. E aí tu já fica na dúvida, será que eu testo? Será que eu não testo? Como é que eu faço? Ai, mas como é que eu podia fazer? E aí o teu tempo tá rolando, tu não consegue decidir se tu vai fazer ou não. Então a primeira coisa de tudo isso é, já saiba que tipo de maquiagem tu gosta de fazer, pra que os itens de maquiagem que estejam próximos a ti, tu já vai deixar ali no cantinho, vai fazer aquela necessaire com os itens de maquiagem que se encaixam pra tua rotina, tu vai deixar eles ali pra te não ter que olhar de repente pra tua paleta de sombra e querer fazer um esfumado. Porque aí o esfumado, por exemplo, tu vai treinar, vai desenvolver essa habilidade de fazer um esfumado incrível quando tu tiver o teu tempo pra te dedicar a desenvolver essa habilidade. Então, assim, na maquiagem, gente, é treino. Não adianta, tá? Eu não sei se vocês são acostumadas a acompanhar outras pessoas, ou eu não sei qual é a ideia, a imagem de vocês sobre a maquiagem. Mas muitas vezes também a gente acha que, é fácil, eu vou pegar aqui, vou fazer assim e vai ser bem tranquilo. E não funciona assim. É como eu falei no início da live. Quando a gente conhece de um assunto, quando a gente estuda e quando a gente sabe aquilo que a gente gosta dentro daquele assunto, fica mais fácil de a gente desenvolver essa habilidade. E aí, claro que vai entrar técnica, um jeito mais fácil de fazer, tem um truque, tem uma dica, tem um ponto que fica mais fácil de fazer se fizer assim. Mas quando se trata da habilidade de maquiagem, a gente precisa praticar isso todos os dias. Ninguém é bom em algo fazendo pouco. A gente se torna bom em algo quando a gente pratica todos os dias. Quando isso faz parte da tua rotina. Então, assim, se o teu desejo é ter uma maquiagem poderosa aí pro teu dia a dia, uma maquiagem incrível, tu vai ter que treinar os itens de maquiagem que tu gosta na maquiagem, né? Vai ter que treinar esses itens aí no teu dia a dia pra te chegar no resultado que tu quer. Então, por exemplo, não sei se tu acompanhou nos stories. Hoje, que dia é hoje, gente? Queria dizer a data pra vocês hoje, pra quem estiver assistindo na reprise, dia 24 de outubro. Eu comentei sobre a minha volta aos exercícios físicos. Então, por exemplo, eu sempre gostei de correr. E eu corria, né? Eu tinha uma planilha de treinos, assim e tal. Eu também fazia academia, então eu tinha o treino que a prof me orientava a fazer. Treino de velocidade, treino de tempo, treino de distância. E aí eu segui as orientações da prof, né? Então eu tava até bem condicionada, assim, né? Pra uma amante da corrida só. Eu tava com uma habilidade de corrida legal, né? Pelo menos eu considerava. Pra mim, tava ótimo. Pro que eu queria, tava ótimo. E eu voltei a correr hoje, dia 24 de outubro. E me pergunta se eu consegui correr na mesma velocidade e a mesma distância que eu corria antigamente. Não. Porque eu faz tempo que não corro, então eu tive que voltar como? Aos poucos, fiz 1 quilômetro, parava, fazia 1 quilômetro e parava, respirava, retomava o fôlego.
Mas a minha meta era completar 3 quilômetros. Como que eu ia fazer? Não sei. Mas eu estipulei uma rota, né? Eu estipulei como que eu ia fazer. Eu fiz de quilômetro em quilômetro. Então, a minha ideia era fazer 1 quilômetro antes de parar. Nem que nesse meio tempo eu tivesse que dar uma caminhadinha pra resgatar o fôlego, mas eu não voltei com a mesma intensidade, eu não voltei com a mesma quilometragem, eu não voltei com o mesmo tempo que eu corria antes. Eu voltei devagar, porque eu vou ter que resgatar a minha habilidade de correr. E para isso eu vou ter que o quê? Treinar. Para eu ficar com pernas fortes, com respiração legal, com a questão da abdômen, core forte, né? Tudo relacionado à corrida, né? E não adianta eu querer fazer 5 quilômetros correndo hoje em meia hora, porque eu sei que na condição que eu estou, eu não ia conseguir chegar nessa meta. Mas porque eu já sei, porque eu já tenho um conhecimento disso, sobre a corrida. Então, na maquiagem é a mesma coisa. Se tu traçar um objetivo, se tu traçar uma meta com relação a que tipo de maquiagem tu gosta de fazer, mas se tu não souber como caminhar, se tu não souber de que forma fazer, vai ser mais difícil. E aí tu vai cair na cilada de dizer, não, eu não tenho mão pra maquiar. Eu não consigo fazer aquele esfumado bonito, não consigo fazer aquele degradê bonito. Mas não adianta treinar pouco, tem que treinar bastante, né? Já vou indo pro final da live, tá? Mas antes de ir pro fim dessa live, eu quero dizer que quando eu comecei a me maquiar, eu tinha bastante dificuldade na pele, fazer uma preparação de pele legal. Eu tinha dificuldade no esfumado e eu tinha dificuldade no delineado. E eu sei que tu que tá assistindo essa live também tem, porque a maioria de nós, mulheres, temos dificuldades nisso. Por quê? Preparação de pele envolve uma parte muito grande do nosso rosto, né? Então, pra gente fazer essa base ficar bonita na pele, porque não é só num pedaço, é em todo o rosto, então ele precisa ficar harmonioso. A gente pode errar na compra da base, na compra do hidratante, em não fazer o skincare ideal pro tipo de pele que tu tem. Então, envolve algumas coisas. Mas no meu caso, eu não sabia passar a base mesmo. Eu não sabia deixar essa base uniforme na minha pele. E aí, como é que hoje eu consigo? Porque eu treinei, eu fui teimosa, né? Eu me dediquei, porque eu queria realmente aprender. Então, eu tive que fazer várias vezes, muitas vezes, repetidas vezes, até acertar. Me diz o que é isso? É habilidade? É um dom divino? Já nasci com um dom? Não, eu insisti. Eu fiz, eu apliquei a base, eu vi que do jeito que a primeira vez que eu fiz não deu certo, eu tentava do outro jeito, até que eu consegui ter o resultado que eu esperava. Mas para isso, eu tive que colocar a mão na massa, eu tive que praticar. Então lembra, a habilidade precisa ser desenvolvida. A habilidade de te maquiar precisa ser desenvolvida. E como que tu desenvolve essa habilidade de te maquiar? Praticando. E olha que beleza! Hoje em dia tá muito mais fácil aprender a se maquiar, porque tem muito conteúdo sobre maquiagem, né? E lembrando que a questão de não ter a habilidade para se maquiar pode estar ligado ao ponto de que tu não tem conhecimento sobre aquilo. Então, tu não sabe como fazer.
Que a partir do momento que tu souber como fazer, é só praticar que tu vai chegar no resultado que tu deseja. Eu estou aqui para te comprovar isso. Com relação ao esfumado, a mesma coisa. Qual que é a dificuldade? Com licença, muito obrigada. Vai atrapalhar minha live? Não vai, né? Com relação ao esfumado, a maior dificuldade para nós mulheres é conseguir combinar as cores, fazer com que essas cores não fiquem marcadas, né? Então, por exemplo, tu vai fazer um pretinho com marrom, a gente precisa tirar aquela marcação dali. Então, esfumar as cores, misturar as cores mesmo e fazer o esfumado com aquele degradê bonito para que não fique marcado. E aí, tu acha que na primeira vez que tu for tentar fazer o esfumado, vai ficar lindo igual ao esfumado da maquiadora? Não vai, né? Mas já vá sabendo isso, porque tu vai treinar. A primeira vez pode não ficar perfeito, mas a segunda vez vai ficar bem melhor. A terceira vez tu vai te surpreender. A quarta, a quinta, a sexta vez, tu vai começar a dizer assim, nossa, mas parece que eu já faço isso há mais tempo. Mas, para isso, tu vai precisar colocar a tua mão na massa. Tu vai precisar praticar, principalmente aquelas partes da maquiagem que tu tem mais dificuldade. Por quê? Tu só tem dificuldade porque tu não pratica. A partir do momento que tu começar a praticar, aquilo vai começar a ficar tão fácil. Aquilo vai começar a entrar na tua rotina, aquilo vai começar a fazer parte que logo tu tá fazendo sem esforço. Mas antes tu vai precisar te esforçar um pouquinho, tu vai precisar praticar para te poder ter o resultado que tu deseja, tá? Porque eu sei que o resultado que a gente deseja na maquiagem é sempre um resultado impecável. A gente quer um resultado bonito. E para te ter o resultado que tu deseja, tu vai precisar praticar até chegar nele, tá? E a mesma coisa com o delineado. Delineado é difícil? É difícil. Delineado não é algo fácil, não. Ainda mais tu usar um delineador líquido. Por quê? Porque delineador líquido, dependendo da base que tu fizer embaixo, ou ele suga. Se tu não fizer uma base embaixo, por exemplo, e aplicar o delineador, ele pode dar uma sugadinha, então ele não vai ficar tão pretinho. Se tu for fazer com o delineador em gel, já facilita. Com o lápis de olho, a pontinha tem que estar bem fininha para te conseguir fazer um traço legal. Mas como que tu vai aprender a fazer aquele delineado perfeito sem treinar, mulher? Tu vai querer pegar simplesmente assim, ó, teu lápis de olho, teu delineado, fazer assim. Ai, tu fiz o delineado perfeito, maravilhoso? Não, tu vai ter que treinar. Então, eu não quero mais te ouvir dizer que tu não tem habilidade para te maquiar. Porque a habilidade nada mais é do que a falta do treino. A falta de treinar fazer a tua maquiagem. E aí, eu te deixo um tema de casa. Se tu tá me ouvindo aqui até o final, a primeira coisa que tu vai fazer vai ser, defina qual é o tipo de maquiagem que tu gosta, as cores de batom que tu gosta. Se tu gosta de usar lápis de olho, se tu vai fazer um delineadinho com sombra, começa com a sombra que é mais fácil. Se vai ter contorno, se vai ter blush, se vai ter iluminador, se vai ter base, se vai ter pó, tá? Defina quais são os itens de maquiagem que tu vai colocar na tua maquiagem do teu dia a dia. E aí, minha filha, desce a lenha no treino. Desce a lenha no treino. Treina até tu chegar no resultado que tu deseja. Então, não existe falta de habilidade. Existe falta de treino para fazer a maquiagem. Tá bom, gurias? Eu espero que eu tenha conseguido explicar de uma forma fácil, mas que também tivesse bastante detalhes para que vocês entendam que se o teu desejo é aprender a te maquiar, tu vai conseguir alcançar, desde que tu treine. Como eu falei antes, ninguém é bom, ninguém fica bom em algo
fazendo esse algo pouco. Fazendo pouco desse algo, né? Então, se tu quer aprender a te maquiar, maquiagem precisa estar no teu dia a dia. Nem que seja um item por vez. Até é melhor que seja assim. Se tu tem um pouquinho mais de tempo, faça a maquiagem que tu quer, que tu gosta, treine ela por completa ali. Isso vai facilitar e também vai te deixar mais ágil. Porque no início a gente demora um pouquinho mais, mas depois a gente pega o jeito e a gente faz super rápido também, tá? Então a partir de hoje eu não quero ouvir mais ninguém dizer que não tem habilidade para maquiar. Falta é treino para fazer aquela maquiagem incrível pro teu dia a dia. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Espero que eu tenha desmistificado um pouquinho aí a questão da habilidade, a falta da habilidade, né? Pra se maquiar. E a partir de hoje, vamos treinar essa maquiagem pra gente fazer uma maquiagem poderosa pro dia a dia. Combinado? Um beijo. Eu te aguardo na quarta-feira, que vai ter live maquiagem na prática. Sempre para tirar uma dúvida sobre a maquiagem poderosa do teu dia a dia. Combinado? Um beijo, fiquem com Deus e eu fui!